esse teu pastor vai te levar para o inferno. Esses pastores que estão pregando sobre prosperidade, sobre bênçãos, sobre milagres, só pregam isso. Não pregam arrependimento, são os pastores falsos, os falsos mestres e falsos ensinadores que a Bíblia relata. São pastores que estão preocupados em ter a sua condição financeira cada vez mais abastada e se esquece que as ovelhas de Cristo precisam ser apacentadas. O evangelho de Cristo continua o mesmo. João Batista pregava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus continuou o mesmo sermão dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o arrependimento que leva as pessoas até Cristo. É através do arrependimento que o Espírito Santo faz morada no homem e começa o processo da regeneração. Mas para haver arrependimento, tem que ser pregada a palavra verdadeira, a palavra da verdade que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem precisa ser confrontado com a verdade que é a palavra de Deus. O homem não precisa ser confortado em seus pecados, na sua vida promíscua. O homem precisa se arrepender. É só através do arrependimento que nós chegamos perto de Deus. Mas a esses pastores que estão ensinando só prosperidade, só bênção, só milagre, Deus vai subjugá-los. Deus vai fazer uma limpa no meio da sua casa, vai tirar a máscara de muitas pessoas para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero que você acompanhe comigo Ezequiel capítulo 34. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Pastores que estão apacentando a si mesmos são aqueles que não falam sobre o pecado de ninguém, são aqueles que não falam que o pecado leva à morte, são aqueles que por causa do dízimo, para não perder o dízimo, a oferta daquele irmão que contribui, ele não repreende, ele não fala a verdade para aquele irmão, para aquela irmã. Só que se essa pessoa morrer no pecado, das mãos desses pastores, Deus vai requerer. O Senhor disse através do profeta Ezequiel mesmo: se ele diz ao ímpio que ele morrerá e a pessoa não entregar aquela palavra, das mãos do profeta ou das mãos daquela pessoa que recebeu a mensagem, Deus vai requerer. Olha o versículo 3: comeis a gordura e vos vesti da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. São pastores que são muito bem remunerados, ganham muito bem, mas não têm a capacidade de entregar à igreja uma comida saudável, de entregar às ovelhas um alimento saudável. O que é um alimento saudável? A palavra de Deus. A palavra do Senhor está fugindo dos seus altares. Todos os dias é prosperidade, é bênção, porque Deus vai honrar, porque Deus vai fazer. E as pessoas estão acomodadas em seus pecados. Pastores que têm medo de pregar a verdade, meu irmão. A verdade não esvazia a igreja, a verdade liberta o homem, a verdade arranca o pecador dos pecados. É a palavra da verdade que precisa ser pregada. Nós não convencemos, quem convence é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo só convence se houver uma palavra pregada, se nós tivermos coragem de abrir a boca e pregar a palavra de Deus, mesmo que poucas pessoas fiquem ao nosso lado, mesmo que poucas pessoas vão olhar para nós como fizeram para Jesus. Ah, Senhor, é dura esta palavra. O Senhor Jesus nunca pediu para ninguém ficar com ele. Jesus nunca disse: fica comigo porque eu preciso de você. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa está com você, porque você está lhe oferecendo alguma coisa, ele vai te trair quando outra pessoa oferecer um valor maior. Então, aquele que é de Deus permanece. Aquele que é ovelha de Cristo, ele permanece no rebanho, porque a palavra do Senhor diz que ele açoita aquele que ele tem por filho. E se você está sem correção, você é bastardo. Isso mesmo. Por isso, meu irmão, às vezes Deus vai nos dar palavra de autoridade, palavra que nós vamos pregar sobre bênção, sobre vitória, mas algumas vezes também Deus vai nos usar como palavra de exortação, para repreender, para falar sobre o pecado, para que aqueles que estão no pecado possam se arrepender e voltar para Cristo. Olha o que diz o versículo 4: a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, não dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham porque não há pastor, e ficarão para o pasto de todas as feras do campo, enquanto se espalham. Então Deus está cobrando aqui os pastores, porque eles são chamados para apacentar o rebanho de Cristo. Nós fomos chamados não para apacentar a nós mesmos, para fazer as nossas vontades. Muitas pessoas acham que Deus deu a ele a responsabilidade de ser um pastor de uma igreja, e agora ele pensa assim: agora eu vou mandar na igreja, eu sou a autoridade máxima na igreja. Mas, meu irmão, o pastor é o que mais serve.
O pastor é aquele que tem que ter responsabilidade de saber que cada palavra pregada no púlpito, o pastor é responsável, mesmo que ele não pregue, porque é ele que dá o direcionamento, ou seja, é ele que permite alguém pregar ou não permite. Então o pastor também é responsável por aqueles animadores de auditório que têm pregado nos púlpitos, aqueles homens do barulho, aqueles homens do pulo, aqueles homens do manto, como eles dizem, mas pessoas que não têm uma vida no altar, pessoas que estão no adultério, fornicação, na prostituição, pessoas que estão com a vida toda enrolada, mas porque faz o movimento, porque faz o barulho, os pastores estão trazendo. Para quê? Para atrair pessoas. Só que olha o que o Senhor está dizendo, que diante disso, muitos pastores estão deixando as ovelhas se espalharem, essas ovelhas estão vulneráveis às feras. Não basta só a pessoa estar na igreja, se ela não está firme na palavra, ela está vulnerável ao pecado. Se ela não está ligada em Cristo verdadeiramente, ela está vulnerável a ser presa fácil do diabo. E esta responsabilidade é dos pastores. Deus nos colocou como autoridade dele aqui na terra. As 7 igrejas da Ásia Menor, João endereça a carta dizendo ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor. Deus considera os pastores como o anjo da igreja que vai cuidar do rebanho de Cristo. Olhe só a responsabilidade que estão sobre nossos ombros, tanto para você que é líder, como para você que é liderado. Não importa, muitas pessoas acham que o seu pastor não tem muita sabedoria, então eu vou buscar um outro pastor, eu vou seguir outro pastor, mas se esquecem que muitas das vezes Deus nos coloca em certos lugares é para nós auxiliarmos. Ou seja, se o teu pastor não é tão sábio na Bíblia Sagrada, não tem tanta eloquência ou sabedoria, Deus te colocou lá para ajudar ele. Por isso está na hora de rever seus princípios. Como é o seu pastor? Ele prega a verdade? Ou ele está simplesmente massageando o ego das pessoas? Ele repreende aquele que está em pecado? Ou ele passa a mão em cima por causa da gordura e da lã das ovelhas? Se os teus líderes fazem isso, passou da hora de você sair do meio desses lobos e começar a achar um lugar onde realmente você será apacentada, aonde você será ensinado em conformidade com a palavra de Deus, aonde os pastores não vão te olhar simplesmente como alguém que pode lhe manter financeiramente, mas vão olhar para você como ovelha que você é, ovelha do rebanho de Cristo. Por isso, tape os seus ouvidos para esses pastores fraudulentos. Paulo disse ao Timóteo, dizendo assim, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que as pessoas têm ouvido. Doutrina de demônio que está levando multidões e multidões para o inferno. É o evangelho que não tem nada a ver. O evangelho do não julgueis. Ninguém pode nos julgar. Mas o evangelho que vai levar a multidão para o inferno. Por isso eu aconselho você, meu irmão. Está aqui a nossa bússola. Está aqui nosso manual de fé e prática. Leia a Bíblia e você não será enganado. Deus vos abençoe.